Bom, vamos lá. Boa tarde a todos. Bom, dando início aqui ao painel, me apresentando, eu sou o Matheus, sou CEO e fundador da Omnicá. Nós somos uma plataforma para construção de marketplaces. Vou falar um pouco na sequência, um pouco sobre a minha história, enfim, o que a gente já construiu, até alinhado com a pauta aqui desse bate-papo. Falando um pouco sobre o tema, antes de apresentar as duas pessoas que estão aqui comigo, o tema vai ser construindo valor. Então, é basicamente o que investidores, founders e compradores procuram antes de um cheque ou uma aquisição. E aí, para falar disso, a gente tem aqui duas feras ao meu lado. Teve uma mudança com relação à pessoa por um problema pessoal. Então, o Rodolfo está aqui representando a Pipeline Capital, substituindo o Alon. E o Patrick Rocha, que é um cara que já empreendeu, enfim, vai contar um pouco da história dele também, trazendo um pouco da visão de quem empreendeu, quem vendeu sua empresa, enfim. Os pontos positivos, mas espero que abra também tudo que acontece lá de negativo dentro de toda essa história, né? Que é o fuck up talks, né? Tipo, as coisas erradas ou ruins que acontecem ao longo dessa jornada. Bom, acho que começando, acho que é legal também de compartilhar aqui. Esse é um painel que foi concebido aqui, idealizado pela Evolve. Então, super legal de estar batendo esse papo aqui com a turma, né? O privilégio de estar no Fora E-Commerce compartilhando com vocês um pouco mais sobre esse tema. Bom, eu vou deixar vocês se apresentarem, acho que fica mais fácil. Então, se você puder, Rodolfo, iniciar a apresentação, agradeço. Bom, eu sou o Rodolfo, mas como Rodolfo é o nome de avô, e eu ainda não sou avô, todo mundo me chama de Rods, né? Rods Campitelli é um pouco mais fácil de que falar Alon Sorachevski, que é o nome do meu sócio. Eu sou empreendedor e trabalhei ao longo de boa parte da minha vida do lado, né, do empresário, sendo executivo, sendo empreendedor, e mais recentemente, aí, nos últimos 4 anos, depois que eu também fiz um exit, eu trabalho ajudando empreendedores a transformarem suas vidas por meio do M&A, que é uma ferramenta fantástica para que você possa planejar efetivamente uma liquidez que pode mudar a tua companhia e a tua vida. E é isso que a gente faz lá na Pipeline. Não é uma casa específica de M&A, né? Só de M&A, mas é uma powerhouse que a gente fala lá de soluções para que os empreendedores tenham, através de inúmeras portas, um caminho para se preparar para a liquidez. Obrigado. Obrigado pela presença e participação. Patrick, se você puder. Cara, obrigado aí, Gus, também Carlos, pessoal da Cubo aí, Evolve, pelo convite. Prazerzaço estar aqui no fórum e bater um papo com vocês aí. Quem sabe eu posso contar tudo, alguns detalhes têm que ficar guardado, né, para sempre, mas tem muita coisa boa aí. A gente desliga a câmera ali, não pode gravar, aí você conta. Bom, começando aqui com uma pergunta para o Patrick. A decisão de vender ou captar. Então, primeiro, se você puder falar um pouco sobre a sua jornada, né, como foi, ainda que talvez de forma ainda superficial e rápida, mas eu queria que você trouxesse um pouco como foi, se teve algum momento que você entendeu que seria o momento de venda da sua empresa, se desde o momento zero, quando você começou a empreender, já tinha essa visão, esse horizonte, né, de saída, né, o pessoal chama de exit, enfim, que é a venda da sua empresa. Então, como que foi tudo isso, né? Queria que você trouxesse um pouco sobre contexto, se tem alguma questão de espiritualidade que você acredita, de, puta, aquele era o momento e foi acertado, ou até mesmo se você entende que foi uma decisão errada aí de vender a sua empresa para uma grande empresa como a Vetex. Então, compartilhe um pouco com a gente, por favor. Cara, já respondendo direto, acho que a decisão foi certa para o momento, mas, bom, contextualizando, eu venho do mercado de logística, né, por bastante tempo, já tive transportador. Em 2014 eu desenvolvi um SaaS focado em roteirização e rastreio de entrega para last mile. Só que não era no primeiro momento não era focado em e-commerce, e por coisas do mercado acabou o e-commerce começou a nos buscar muito mais do que o mercado tradicional de transporte ali de frete. E a gente cresceu no mercado de e-commerce com grandes varejistas, com grandes marketplaces e algumas transportadoras que atuavam no e-commerce usando também. E aí, isso foi em 2014, então, não tinha muitos players no mercado. Existia a gente mais um ou dois na época, então foi muito ali no início.
Eu acho que em 2014 eu nem sabia o que era startup também, esse termo ainda era muito no início. E aí, cara, aconteceu que eu fiquei um tempo no Vale, fiquei lá muito mais como fazendo benchmarking, entendendo um pouco do mercado lá. Eu fiz uma rodada só no Brasil. E aí recebi, sim, em um mês eu recebi 3 propostas de venda ao mesmo tempo, praticamente. E eu não estava preparado, eu nem sabia o que era aquilo, não tinha uma pipeline capital do lado ali para me ajudar para fazer o processo. Fiz eu sozinho com alguns advogados e beleza, funcionou. Acho que ajuda muito, né? Com certeza, eles vão contar mais ali. Acho que eu teria me estressado muito menos de deixar na mão de pessoas como eles aí que conhecem do negócio. Então, fui eu ali na cara e na coragem, tomando porrada, batendo um pouco, assoprando, né? Você bate e assopra ao mesmo tempo. Mas acho que foi o momento certo, apesar de eu não estar procurando, porque 5 anos depois, cara, acho que tinha uns 50 concorrentes. Tinha muita coisa. A barreira de entrada era muito pequena. O ponto é que a gente era um dos primeiros a ter começado aquele tipo de produto. Era um produto que também, na época, tinha poucos nos Estados Unidos, fora. E eu fiz isso muito mais por uma dor que eu tinha, e não olhando uma oportunidade de mercado, né? Eu olhei uma dor operacional que eu tinha quando eu estava em operações logísticas. Então, foi isso que aconteceu. Você falou de espiritualidade. Na época, eu nem buscava isso. Hoje, eu estou muito mais buscando isso, tentando entender algumas coisas a mais aí. Acho que é timing de vida, mas aconteceu quando tinha que acontecer. Boa. Legal. Bom, Alon, vamos falar sobre o tema do momento, né? Inteligência artificial. Ao longo da história, a gente tem um formato, né? Os ciclos com relação à tecnologia. Então, isso aconteceu no software de gestão, aí veio a consolidação da TOTUS. Isso aconteceu também com relação à internet. Enfim, tem ciclos ali que são mudanças geracionais e bastante importantes. Isso está acontecendo agora, pelo menos é o que se discute, né? Que é com relação à inteligência artificial. Eu queria que você trouxesse um pouco a visão de vocês, a sua visão, né? Sobre como você entende a inteligência artificial, como ela está impactando os modes das companhias, né? Das empresas, das startups, e como isso está sendo recebido e até mesmo avaliado pelos investidores e compradores da empresa que estão ali na posição de compra de negócios. Queria um pouco sua visão sobre isso. Inteligência artificial hoje acho que é a bola do momento. Está todo mundo na perspectiva de operações, na perspectiva de capital. E a inteligência artificial hoje nada mais é do que uma camada, né? Um verniz novo, um paradigma novo. Então, se há 500 anos atrás alguém falou assim, olha, a Terra gira em volta do Sol. Aí Descartes falou assim, não, cara, na verdade, não, o Sol girava em torno da Terra, né? Daí ele vem e fala assim, não, a Terra que gira em torno do Sol. E esse paradigma, não é que assim, termina um, começa outro. Ele é um paradigma que tem um tempo para você acomodar essas coisas, né? Isso aconteceu em todas as outras ondas que a gente teve de inovação. Quando a gente olha a inteligência artificial, você tem hoje uma expectativa muito grande do impacto que ela possa trazer dentro dos negócios. E essa expectativa, ela começou a ser precificada, principalmente aí com o ChatGPT, de uma maneira muito alta. Então, assim, agora os múltiplos vão ser completamente diferentes, a gente vai voltar. E aí deu uma arrefecida, né? Porque no final das contas não basta hoje só crescer, não basta hoje só trazer valor, você tem que ter uma estratégia que você consiga capturar esse valor. Então, existe ainda dentro do mercado uma certa avaliação mais segura, porque todo mundo agora fala que é IA. Então, assim, o cara tem uma empresa faz 20 anos, aí ele fala assim, não, agora a minha empresa é IA. Mas peraí, ela é o quê? Ela tem uma perfumaria de IA. Né? Então, agora, acho que como todo mundo pegou esse verniz e está falando que ele é IA, está todo mundo agora fazendo um deep dive para entender exatamente, esse cara aqui é IA real ou esse cara que colocou um verniz de IA e ele está tentando se identificar como IA, né? É saborear. Então esse é o ponto. O meu negócio é IA ou o meu negócio é saborear? Porque
Essa é a grande dificuldade que está na cabeça do comprador. E a precificação disso, ela tem sido uma coisa razoavelmente difícil, né? Porque você tem aspectos técnicos para precificar uma empresa, mas você tem aspectos não técnicos, que no final das contas tem a ver como é que o mercado está enxergando aquilo, qual que é a expectativa de crescimento. E no final das contas a gente tem visto grandes empresas sendo precificadas a um valor muito significativo lá fora, mas ao mesmo tempo tem essa insegurança do tipo, poxa, mas se eu precificar aqui, cara, do ponto de vista econômico financeiro, do ponto de vista de retorno, cara, se não der certo isso aqui, eu vou perder muito dinheiro. Então agora tem um pouco de cautela no mercado, né, principalmente que eu tenho visto aqui no Brasil, no que a gente está avaliando, o primeiro ponto é separar o que é IA do que é saborear, para eu conseguir correr menos risco e não precificar um ativo com uma classificação que ele não deveria receber. Acho que esse é o ponto mais importante que os compradores, os investidores estão olhando nesse momento. Perfeito, legal. Obrigado por compartilhar. Bom, Patrick, vamos lá. Você tem uma visão bastante, diria que você teve o privilégio, né? Poucos alcançam, né, o que você alcançou de construir uma empresa, realizar a venda de uma empresa. Então esse processo é de fato para poucos. Então olhando até existem, talvez você tenha os números, mas é um percentual bastante baixo, né, dos empreendedores que tem esse tipo de realização. E você passou por após, né, a aquisição, você ficou um tempo, pelo que eu entendi, dentro da empresa compradora. Queria sua visão sobre como foi essa... porque como foi você ser o dono e, em um determinado momento, você não ser mais o dono, né? Talvez as decisões não passavam mais a ser suas. Então, como é que foi isso para você 2 anos depois, né? Se não me engano, foi isso que você ficou lá dentro da companhia. Cara, eu lembro que um ano depois, né, da assinatura, no dia mais ou menos tipo 20 de dezembro, assim, eu lembro que eu assinei um ano antes, mas mais ou menos no dia 20 de dezembro do ano seguinte, completando um ano, que eu estava fazendo uma transição e ainda estava fazendo uma movimentação de CNPJ, né, de toda a fusão ali. Eu cheguei na conclusão, eu falei, cara, eu vou passar o meu Natal em paz. E aí eu liguei para algumas pessoas, né, a gente estava no meio do Covid, eu liguei para algumas pessoas da empresa compradora e falei, cara, assim, agora eu estou bem comigo mesmo, eu preciso entregar o meu filho para vocês. Porque até então, aquele filho era meu e eu não queria soltar de jeito nenhum. Era, né, um apego emocional que existia ali. E aí, em algum momento, eu falei, putz, cara, ou eu solto ou vai dar ruim. E aí eu falei, cara, leve isso aqui embora que é de vocês mesmo. A partir de agora, essas decisões aqui são de vocês. Porque eles já queriam tomar decisões que eu meio que brecava ou entrava em atrito. E aí não fazia mais sentido ficar naquilo. E aí eu falei, putz, cara, essas decisões aqui daqui para frente são de vocês mesmo. Eu não entro mais nesse atrito. O restante aqui é meu porque no papel está comigo. Mas as outras não estavam em papel. Mesmo assim eu queria me envolver e eu não deveria. Mas eu acho que eu consegui dar aquele shift na mente ali e largar isso, né? Então, acho que eu fui feliz de diminuir o tempo de permanência, né? Eu tinha, num primeiro momento, por contrato, eles queriam que eu ficasse mais tempo, né? Normal, 4 anos. E aí, ali nos finalmente, eu consegui reduzir para 2. Porque eu, sei lá, já ouvia que, putz, ficar muito tempo era ruim. E aí, assim, acho que o meu período foi muito legal, eu aprendi muita coisa boa, né? A gente passou por um IPO no meio do caminho, então, putz, me deu mais casca ali de vivenciar aquilo. Mas, putz, tem muita história ruim, né? Tem um amigo que vendeu para um grande varejista, também na mesma época. O earnout dele era de 4 anos, no segundo ano ele entregou a caneta, foi embora, perdeu metade do valor que ele tinha a receber. Mas mentalmente o cara já não conseguia mais, fisicamente ele não conseguia mais, né, não queria mais se relacionar com ninguém da empresa compradora, era uma briga diária. Eu, felizmente, a gente não teve nenhuma briga. Então foi um processo assim, relativamente ok.
mas é sempre, né, árduo, né, o processo, não é fácil. Legal, legal. Obrigado por compartilhar. Bom, vamos lá, Rodolfo. SaaSpocalypse. Então, muito se fala sobre, então ali a gente está aprendendo um pouco mais até acompanhando, né, tudo isso que está acontecendo, o que aconteceu desde do advento ali do ChatGPT, e aí muita gente, né, tem os extremistas ali apontando que o SaaS morreu, enfim. Eu queria que você convergisse para um ponto falando sobre os moats de soluções que se intitulam, até fazendo um gancho, né, com a sua primeira fala, os moats de empresas, né, que se intitulam AI First. Então, o que para você é um moat real? Como que vocês diferenciam isso, né? Porque hoje se tornou relativamente simples ou mais acessível a construção de soluções, de software, etc., né? Vibe coding, enfim. Como que vocês diferenciam isso? Como que vocês fazem essa diligência? Ou se é que vocês fazem, né? Se vocês suportam, ajudam o empreendedor a, cara, isso aqui que você tem uma baixa barreira de entrada, então você não tem um moat real. Você construiu algo muito legal, mas que é muito fácil de replicar, né? Até mesmo como o Patrick trouxe aqui, né? Logo na sequência, você construiu algo legal, mas, cara, tem 50 soluções que estão fazendo a mesma coisa que você. Como você vai se diferenciar? Então, queria que você trouxesse um pouco sobre esse tema com relação a isso. A sua pergunta é excelente, porque a gente vive uma fase da vida que está tão fácil desenvolver soluções que tem um monte de porcaria. Então, acho que a gente nunca viveu uma fase cuja facilidade de desenvolvimento e de produtização, ela fabrica uma porção de coisas ruins. E aí, pô, legal. Eu acredito que a IA hoje está assim, voando em muitas soluções. Quer fazer um agente seu pessoal, né, ajudar no to-do. Pô, legal, mas faz uma solução nativa para resolver grandes problemas complexos. Ainda não está caminhando o negócio. Então, a nossa visão é que hoje a IA ela é uma ótima de uma ferramenta para você potencializar grandes ideias, potencializar grandes empresas, mas a gente ainda não está conseguindo enxergar que o mercado comprador está olhando para soluções de IA, principalmente brasileira, e falando assim, poxa, eu vou me arriscar a pagar um valor extremamente fora do padrão que a gente tem, porque essa é uma solução que tem grandes que resolve grandes problemas e que realmente não tem todos esses problemas que você falou. Porque construir um produto é diferente de você construir uma empresa. Uma empresa exige um sistema onde você precisa ganhar cliente, entregar valor e reter esse valor. E isso aí não faz. Quem faz são os processos, são as pessoas, é a ideação, é a estratégia, é o founder, e o quanto que você tem as pessoas certas, os talentos certos dentro da tua empresa. Então tá todo mundo falando assim, cara, a IA. Cara, mas a IA constrói bons produtos, mas constrói muito ruins. Mas a IA não constrói boas empresas. O que a gente tem que olhar é quem são as empresas, o que essas empresas resolvem de problemas, quem são os founders, as pessoas que estão estrategiando esta empresa, como esse sistema funciona. Vai ter SaaS? Tem um apocalipse do SaaS? Com certeza. A gente está vendo isso na precificação, globalmente acontecendo. Está acontecendo no Brasil também. Os múltiplos que a gente viu há pouco tempo atrás, eles são inexistentes hoje em dia, mas o fato é, essas empresas, elas não vão acabar. Se elas forem capazes de se transformar, porque elas já têm clientes, elas já resolvem problemas e elas têm pessoas. Então, se elas conseguirem se transformar, e muitas delas estão colocando uma camada, cara, de serviço, de entrega e tudo mais, elas vão sobreviver. Então, eu acho que está mais fácil essas empresas se transformarem e continuar a entregar valor do que chegar uma IA aqui, criado do zero e falar assim, não, agora disruptou todo mundo, quebrou todo mundo aqui. Quando eu falo de complexidade de desenvolver empresa. Então, é isso que a gente está discutindo do ponto de vista de alocação de capital. Tá? Legal. Obrigado Isso. Rodolfo.
eu tenho uma visão com relação a esse tema, de que essa correção ela vem para tornar o mercado, né, um pouco mais sensato com relação aos múltiplos, com relação à forma de precificação das companhias, pela geração de valor real ao cliente. Então, eu tenho uma visão de que não é o SaaS que vai morrer o SaaS que é irrelevante, né? O cara que não tem uma geração de valor real para o cliente, porque a geração de valor real ela continua existindo e ela vai ser impulsionada, né? Vai ser catalisada pelo advento da inteligência artificial, que vem ali para ajudar a gente a desenvolver software mais rápido. Então, nós somos uma plataforma, um software super complexo, e ele nos ajuda muito hoje em diversas atividades. Hoje eu tenho 40% da minha esteira de throughput, né, que é a esteira de DevOps que a gente tem, está mais eficiente pelo advento da IA. Então, todo esse processo de coding, de subida, de deployment, tudo isso está sendo catalisado. Então, eu entendo que... E a gente continua gerando valor, a gente não vai ser substituído, então... porque a gente gera um valor real, de fato, para o cliente na ponta. Então, eu tenho um pouco essa visão com relação a esse advento aí, essa dinâmica do SaaS Apocalipse. Vocês gostam de pudim? Pudim? Boa. Quem gosta de pudim aí? Vocês gostam de pudim? Pudim é bom, não é? Pudim é muito bom. Eu vou falar uma coisa. Pudim é fácil pra caramba de fazer em casa. É muito fácil. Só que tem gente que viabiliza a família vendendo pudim. Tem doceira aí, cara, que vende pudim pra caramba. Tem franquia de pudim. Então, assim, não é porque é fácil fazer, que dá pra fazer em casa, que não vai ter mercado. Então, eu sempre brinco assim, cara, faça o melhor pudim que você possa fazer e atenda o seu cliente de uma maneira incrível, você vai cobrar caro pra caramba e vai ter gente comprando o seu pudim. Agora, você tem que resolver um problema e entregar com muito valor e com muita qualidade. Perfeito. Os fundamentos, eles não se alteram, né? Não. Então, muito legal. Bom, já direcionando aqui para o final, o que eu queria, puxando aqui, começando pelo Patrick, cara, um conselho e aí uma dica, enfim, deixar até um pouco aberto do que talvez você, 10 anos atrás, né, o que você diria para o Patrick de 10 anos atrás, ou o que você traria como conselho, como para os founders, né? Muita gente, eu recebo muita gente, né, puta, Matheus, estou querendo empreender, estou com essa ideia tal, então, por vezes até eu tento ser um pouco, trazer o cara para o chão, porque o pessoal entende que o mundo é a mil maravilhas, né? Então é super fácil construir uma empresa, vende para uma empresa ali, como aconteceu com você, né? A empresa que você conseguiu ali como Fivetex. Então, queria que você trouxesse um pouco essa visão também, né? Mais realista, né? Que o mundo é difícil pra caramba, né? Eu vou gravar a questão do pudim, vai ficar na minha listinha ali, porque realmente ela é muito boa. Eu lembro que você mandou, né, putz, o que eu faria, né, de diferente, talvez, durante o meu processo lá de M&A. Eu acho que, cara, eu estudaria muito mais o comprador do que eu fiz pouco, eu deveria ter feito mais, com mais detalhe. Eu deveria ter, talvez, conversado mais com quem já tinha vendido para eles. A Vetex comprou até então 12 empresas, se não me engano, antes da minha, né? Eu conversei com um cara, eu poderia ter conversado com todos antes, né? De entender todos os detalhes, que os caras já tinham passado por isso e eu estava ali no início. Então, esse é um ponto, acho que um erro que eu cometi. Um acerto que não foi por assim, como eu posso dizer, que eu sabia com propriedade o que eu estava fazendo, mas hoje se fala muito, né, que você tem que deixar a sua empresa pronta mesmo para ser comprada, mesmo que você não queira vender. E a minha estava muito pronta, cara, por incrível que pareça. Não porque eu estava buscando, mas porque eu era muito chato contabilmente, eu era muito chato. Eu tinha tudo em dia, eu tinha todas as documentações, eu tinha um banco de dados de contratos, de tudo. Eu não tinha processo trabalhista, eu não tinha nenhum processo, eu não tinha dívida, eu não tinha uma série de coisas que me davam uma due diligence muito rápida e muito fácil de fazer. E eu lembro que a gente foi até elogiado na época, que foi a due diligence mais rápida que eles fizeram dos 13 deals até então. Porque realmente eu tinha tudo muito bem catalogado ali, por acaso, não porque eu estava buscando um M&A. Então, foi meio que um acerto ali do acaso. Então,
Acho que um erro foi essa de não ter feito mais pesquisa e um acerto foi esse, né? Mas eu lembro do primeiro dia, cara, chegando na Vetex e com o time de funcionários ali entrando no escritório sem saber onde os caras iam sentar, assim. E foi uma loucura aquele primeiro dia, assim, foi assim, caos na terra, porque a galera tava, né, com uma cultura, né, pronta e putz, você chega numa cultura diferente, então eu deveria ter estudado mais isso, né, talvez lido mais sobre processo de M&A, mas aí, putz, no final você aprende na porrada, né, não tem jeito. Você vai aprendendo, apanhando e funcionou. Legal. Bom, eu vou trazer aqui também, daqui a pouco eu passo a bola pro Rodolfo. Eu traria 2 pontos, né, para a turma que tiver, né, esse interesse, esse sonho de abrir a sua própria empresa, enfim. A primeira é de iniciar ali buscando um terapeuta. Então, a jornada de empreendedorismo ela é super complexa, ela é difícil. Então, você ter um terapeuta ali no dia a dia vai te ajudar bastante, né, a passar por isso com a sua família, com as suas questões pessoais. E o segundo, né, falo isso com propriedade, eu levantei bastante capital na minha empresa, considero bastante capital, então foram alguns milhões de reais, dezenas de milhões de reais. E o que para mim assim vem como aprendizado é que, e o que eu deixo como dica é que entenda necessariamente se você precisa desse capital e se não é uma métrica de vaidade sua, né? Então, acho que esses 2 pontos aí que eu deixo como dica. Por favor, Rodolfo. Bom, uau, falar depois de vocês aqui, responsabilidade, primeiro que te dar os parabéns, porque segundo dados aí de mercado, McKinsey, BGC e tudo mais, 92% de todas as empresas não estão preparadas para o M&A. A coisa que eu mais escuto é o contrário. O cara chega, ele tem nada pronto. Então, parabéns, talvez seja por isso que você tenha conseguido fazer com uma menor assessoria. E sobre o seu ponto, cara, traga o capital que é suficiente para você alcançar aquilo que você quer, né? Não, nem menos, porque você talvez não consiga chegar lá, mas não mais, porque toda vez que você pega capital, você está pegando responsabilidade para sua empresa. Liability. Né? Liability. E o que eu poderia dizer é o seguinte, se você quer construir uma empresa que seja vencedora e que possa, em algum momento, ter um evento de liquidez, construa uma empresa vendável e não construa uma empresa para ser vendida. Porque o M&A ele acontece como consequência. Ele é, na verdade, uma aquisição de alguém que resolve um problema, que resolve uma dor, que tem consistência e que tem resultado. Então, se você se você constrói uma empresa para ser vendável, você vai buscar resolver um problema, você vai buscar ter consistência, você vai buscar manter a sua empresa pronta para qualquer oportunidade que possa aparecer, mesmo que ela nunca apareça. Então, se apaixone pelo problema que você resolve, pelo seu cliente, independente se você vai ou não vender a empresa. Porque se você fizer isso, ela vai ser vendável. E uma empresa que está pronta para ser vendida, em algum momento ela vai ser vendida. A gente acredita no negócio que é M&A is the only way. It's not if, is when. Ou seja, vai chegar o momento que você vai vender a tua empresa. Muito legal. Eu uso muito esse termo vendável e utilizo também o investível, que também tem uma certa similaridade ali com relação a ambos e governança, né? Acho que como resumo, você ter uma governança corporativa também é bastante importante, né? Não adianta você ter um bom produto, um bom acesso ao mercado. Eu conheço empresas, já conheci, você deve conhecer, você citou até um dado, né? 92% de empresas ali que tinham um bom produto, etc. E o cara acabou não tendo sucesso por falta de governança ali, estruturação com relação ao back-office, né? É isso aí. Muito legal. Bom, chegando ao final, gostaria de agradecer. Eu acho que a gente foi super legal. Agradecer aqui o Patrick, obrigado por compartilhar. Bom, acho que hoje está super fácil de conseguir os contatos. Quero agradecer também o Rodolfo, deixar aqui, me deixar, né, à disposição e para a gente bater um papo, uma troca, a gente vai estar aqui pelo evento, então super obrigado. Valeu, galera. Obrigado. Eu não vou esquecer do pudim. Eu gostei do pudim também, foi uma bela dica. Foi um plus ali. Que legal. Valeu, pessoal. Boa tarde aí. Não esqueçam, comam bastante pudim. Bom evento. Valeu. Tchau.